Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos a palavra do Senhor. Nós vamos ministrar a lição de número 2. Nesse segundo trimestre, nós estamos abordando sobre a carta de Paulo aos Efésios e nós vamos tratar esse assunto aqui, a lição de número 2, 12 de abril de 2020, lição de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Te exaltar, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo com a Tua palavra, aprendendo através dessa lição da escola bíblica, Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe os alunos, abençoe todos que serão alcançados através dessa videoaula, Senhor. Meu Deus, abençoe em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. E nós vamos fazer a leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois a gente pula para o 9 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, e o objetivo específico é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui para a introdução. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Item 1, tópico 1, item 1. No passado, estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aqui nós vamos para o item 1. A doxologia. A palavra doxologia ela significa doxa, né, glória, logia, do grego, que é palavra. Então é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos,
Deus seja louvado, aleluia, e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então, a doxologia é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, Efésios 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, ou para louvor da sua glória, versículo 12 e 14, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então aqui o apóstolo Paulo ele dá sequência a esse capítulo 1 de Efésios, glorificando a Deus, exaltando a Deus, né? Por causa do maravilhoso plano da salvação, né? Pela nossa nova posição em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós fomos justificados, nós somos perdoados, nós somos declarados sem culpa, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, o que acontece? A questão da justificação, ela é um assunto bastante interessante, que eu costumo dizer, eu gosto de usar esse conceito, de que contra nós havia um conjunto de provas que era totalmente desfavorável a nós. Só condenação. O juiz de um TJ, de um TRF, ou de um tribunal superior, melhor dizendo, ele absolve ou condena de acordo com o conjunto probatório, né, o conjunto de provas que ele tem contra aquela pessoa que está sendo denunciada. E, mediante aquilo ali, ele absolve ou condena. E, em relação a nós, só havia condenação, somente a condenação. E aí Deus, ele pega todas aquela prova contra nós, né, de condenação, ele simplesmente resolve absolver e nos declarar sem culpa através do sacrifício de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo assumiu na cruz do Calvário. Então, nós somos retirados da condição de filhos da ira, nos tornamos filhos de Deus, né? Filhos do diabo para filhos de Deus. Então, o apóstolo, ele começa bem dizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o autor da lição, ele faz uma referenciação à questão da Santíssima Trindade, né? A palavra Trindade, ela não está assim escrita na Bíblia, a palavra Trindade, mas você vê claramente esse conceito, ele sendo difundido e bem evidente nas Sagradas Escrituras, né, esse conceito de Trindade. Então, irmãos, ele diz assim, para o louvor e glória da sua graça, para o louvor da sua glória. Então ele faz essa doxologia, essa manifestação de glorificação, esse enaltecimento a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele já começa adorando, glorificando o Deus Todo-Poderoso. E o 2 fala sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual.
Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, 1 verso 4, predestinou-nos para sermos filhos, 1 verso 5, nos fez agradáveis para si, 1 verso 6, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, 1 verso 7, acolheu-nos por sua vontade redentora, 1 do 8 ao 12, revelou-nos a palavra da verdade, 1:13 parte A, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, 1:13 parte B, e ainda garantiu a validade da promessa, 1 verso 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então olha só que coisa gloriosa. Tais bênçãos provêm de Deus. Planejou a redenção, né? Deus, desde dos primórdios, desde o primórdio, você vê Deus, ele sempre levantando alguém para que o plano de salvação, o plano de redenção desse continuidade. Ele vem sempre levantando pessoas, né, para a libertação do povo de Israel, para de alguma forma ou outra resgatar o povo de Israel de uma condição desfavorável. Só que, aqui nesse caso específico, agora vem a questão da bênção espiritual, que Deus ele planeja a redenção da humanidade, né, através de Jesus Cristo. Jesus ele realiza esse plano de redenção, né? Ele morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Não há o resgate, não há o pagamento, e o Espírito Santo que garante, né? Nós somos levados até a presença de Jesus Cristo, e sobre nós temos o Espírito Santo. Como nos arrependemos e cremos, nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vem como penhor, como aquela garantia de que somos propriedade particular de Deus, né? Então Deus ele planeja, o Filho realiza, e o Espírito Santo que a garante, né? Que testifica conosco que nós somos filhos de Deus, né? Então, por isso o apóstolo Paulo ele pode dizer, exclamar: bendito seja Deus. Então você vê que o plano da salvação é algo de Deus. Não é o ser humano que por si só deseja se salvar, por si só ele vai conseguir se salvar. Você vê Deus trabalhando poderosamente, plenamente, para executar o plano de salvação na vida da pessoa, né? E aqui, ó, 3, nós ainda estamos no tópico 1 e agora vem o 3, nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, né? Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Então, através da nova vida, através de ser uma nova criatura, através da regeneração, a gente se torna uma nova criatura, a gente nasce de novo, né? Perdão. E aí a gente começa a desfrutar dessa bênção espiritual, né, que nós recebemos por causa de Jesus Cristo. Nós passamos a desfrutar. E aí, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz.
A nossa nova posição é caracterizada pela salvação, né? Caracterizada pela salvação. Então, nova vida em Cristo Jesus, somente pela salvação, através da salvação em Cristo Jesus. Não tem como desfrutar da nova vida, ou seja, do novo nascimento, se não for por Jesus Cristo. Não tem como. Tem que passar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que se arrepender, crer, né, arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. E eu quero ler aqui Romanos capítulo 5, do 11 ao 15. Romanos capítulo 5, do 11 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, olha só, pela ofensa de um morreram muitos, falando ofensa de Adão, né, o pecado de Adão no Éden, veio a morte, né, veio a condenação, e a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, nós estamos vendo aqui, né, irmãos, que através de Jesus Cristo nós temos uma nova condição, né? É restaurado aquilo que foi perdido lá no Éden, aquilo que foi, né, manchado, maculado lá no Éden, né? O propósito original foi manchado, Então, o resumo desse tópico 1, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilita uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhe ser agradecidos. Então, nós devemos ser gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter morrido na cruz do Calvário por nós e nos ter dado o acesso, né, à presença de Deus e poder desfrutar do plano da salvação, né, ser resgatado, ser redimido do pecado. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica nesse mundo. O que é cristocêntrico? É o que gira em torno de Cristo. Né? Nós estamos vivendo um evangelho aí da teologia da prosperidade, da teologia do coach, né? Da teologia do autoajuda, em que o homem ele é o centro. Né? Estão pregando um evangelho antropocêntrico, né? Voltado para o homem e não voltado para Cristo. Né? As escrituras, elas apontam para Cristo. Quando você lê, você vê a escritura apontando para Cristo, para o que ele viria a fazer, quem seria ele, né? O plano de redenção. Então, fica muito claro, né? E aí, muitas pessoas têm pregado no evangélico não cristocêntrico, ou seja, antropocêntrico, voltado para o homem. Né? Muitos têm falado até que o homem é o centro do coração de Jesus. Então, assim, é um absurdo, né? Não tem base bíblica, perdão, não tem base bíblica, não tem lógica o que muitos estão pregando aí, né? Só enaltecendo o homem, exaltando o homem, tudo voltando para o homem, né? Voltando para o homem. Aquelas mensagens de autoajuda, e aí acaba empobrecendo o ensino da Bíblia Sagrada.
A Bíblia Sagrada ela é rica, ela é profunda, né? E aí o povo tem focado naquelas mensagens só que fica animando e levantando o povo, né? É claro que nós temos muitas mensagens de fé, de poder, mensagens poderosas que fala, né, que Deus agiu pelo homem por sua misericórdia, pela sua bondade, mas o que esses muitos pregadores têm feito é só focado nisso, né? E muitas vezes foca tanto nisso que acaba se esquecendo de Cristo e aí fica mostrando um Deus que é subserviente do homem, né? Como se fosse um Deus que tivesse a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Então, aí aqui o tópico 2 fala de uma vida cristocêntrica neste mundo. A nossa vida ela tem que girar em torno de Cristo, né? Tudo que fazemos, tudo que falamos, pensamos, ela tem que ser girada em torno de Cristo. Olha, ele diz assim no tópico 2: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Item 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara sobre sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, irmãos, chega o momento da revelação desse mistério, né, que estava oculto aos santos de Deus. Então Deus ele revela o seu propósito de salvar os pecadores, né, que João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então essa verdade foi revelada, né? Foi revelada aos pecadores através das Sagradas Escrituras, através do que Jesus veio fazer. Né? Em Colossenses, nós vamos ler aqui em Colossenses, louvado seja o nome do Senhor, Colossenses capítulo 1, do 16 ao 20, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então você está vendo que é cristocêntrico, tudo gira em torno de Cristo, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo habita toda a plenitude, né? E aí muitos têm pregado um Jesus que não é pleno, né? Um Jesus diminuído, um Jesus meio enfraquecido, né? E aí mostra que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então você veja só que o plano de salvação, a redenção é algo glorioso, né? O que Jesus Cristo faz nesse momento, né? Salvando o pecador, é algo glorioso que ele faz, manifestando uma graça e uma misericórdia muito grande, e depois também ele vai ter a redenção, né, da criação.
e fala que eis que vi novos céus e nova terra, e o apóstolo Paulo diz em Romanos que até a própria criação ela geme com dores de parto, esperando nesse momento de que tudo volte à harmonia, que tudo seja restaurado, né? Então você vê que é algo glorioso que Jesus faz nesse momento, que está fazendo nesse momento, salvando pecadores, e também no desfecho, né, do que como a Bíblia mostra para nós. Vai ser algo pleno, algo completo, né, algo maravilhoso. E a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui que tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, né, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o tempo cronos é o tempo que a gente mensura, que a gente cronometra, né? Cronos, cronômetro, que a gente cronometra. Então, por exemplo, essa videoaula, eu estou com um cronômetro bem aqui na minha frente, que me diz já quantos minutos tem de aula. Então, isso é o tempo cronos, é o tempo cronológico, que você mensura ele. E tem o tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo que Deus, é o momento que Deus age, no tempo dele, na hora dele, no momento de Deus, né? É o tempo certo de Deus agir, de fazer alguma coisa, né? E também ele fala sobre a questão da declaração universalista, da ideia de que todos serão salvos, né? Então, assim, a gente sabe que nem todos serão salvos, porque a Bíblia ela fala muito claramente nessa questão, que tem muitos que vão ouvir o evangelho e não vão se arrepender, não vão querer, vão rejeitar, né? E aí aqui nós não estamos indo pela linha da eleição e predestinação, né? A aula 3 ela trata sobre isso, né? E a gente não quer entrar nesse assunto polêmico, mas a gente não crê no universalismo. Muitos muitos os teólogos reformados eles falam assim que a gente prega um universalismo, né? Que todo mundo, então para que tem inferno se todo mundo vai ser salvo, né? E a gente sabe que a salvação ela é eficaz, né? Ela é poderosa. O que Jesus Cristo fez é suficiente e é poderoso. Só que tem aqueles que não vão ouvir e não vão crer, vão rejeitar, né? E aí eles falam que são os réprobos, são os não eleitos, mas a gente não crê nesse viés, né? Que a teologia reformada defende. Eu sou leitor, né, de teologia reformada, eu gosto bastante da teologia reformada, mas eu não tenho a mesma visão da questão da soteriologia na doutrina da graça, né, em relação a isso da predestinação. Eu não creio dessa forma, né? E aí eu creio que a pessoa ela rejeita, né, a Cristo. Então, na questão, aí eles falam assim, mas todos vão ser salvos, né? Então, para que tem inferno, né? Para que tem? Mas isso aí é um assunto bastante polêmico, né? O nosso tempo é bem escasso para a gente aprofundar nisso aí. 3. O louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa.
Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então a gente vê aqui que o que Jesus Cristo faz, ele abrange tanto os judeus como os gentios, né? E Efésios capítulo 2 ele trata melhor essa questão, né? Ele fala com bastante ênfase, né, a respeito de que em Cristo somos feitos um só povo. E o resumo do tópico 2 é: os decretos eternos planejados por Deus, executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Vamos lá. Agora vamos para o tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tá? Aqui nós não estamos falando daquele batismo de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Né? Quando todo aquele que ouve o Evangelho da salvação e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Essa pessoa recebe o Espírito Santo. Né? Todos têm o Espírito Santo de Deus. Que isso fique bastante claro. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, olha só que coisa interessante, né? O selo é uma identificação dos que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Olha só. Nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 15. Vamos pular para o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outras vezes tardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que coisa tremenda. Né? Perdão. Então é algo maravilhoso, né, irmãos? E é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo diz que aquele que... Deixa eu ver aqui, Romanos 8, 9. Olha só. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? E como que o Espírito de Deus faz parte da vida da pessoa? Como que o Espírito de Deus habita nessa pessoa? Aí a gente vai para o fruto do Espírito. Né? A gente observa a conduta, a característica, se ele se arrependeu verdadeiramente e se ele creu em Cristo. E se a sua conduta condiz com aquilo que ele confessou.
professor. 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então você veja só, né? Que Paulo ele usa essa expressão penhor da nossa herança, que é um depósito, é uma garantia, né? Então Deus, o Espírito Santo, Deus, ele nos sela como propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos propriedade particular de Deus. Isso não significa que nós estamos com a salvação garantida, né? E é isso aqui que muitos não concordam, né? Que aí acha que há uma interferência humana, né, na questão da salvação. Porque o ser humano ele tem a sua responsabilidade, né? Deus é quem propõe, Deus é quem convence. A gente viu aqui, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e da justiça. A salvação, a manifestação da graça, é algo que Deus faz em favor do homem, né? Não é um homem que simplesmente, eu estou indo ali na frente porque o pregador me chamou. Não, se verdadeiramente essa pessoa está indo ali na frente com sinceridade, é porque o Espírito de Deus começou a trabalhar nele. É algo que Deus está fazendo nele. Mas se ele não perseverar, se ele não buscar, se ele não meditar na palavra, perde a salvação, né? Aquele que não perseverar até o fim, né? Então a palavra de Deus fala: eis que põe diante de ti bênção, maldição, vida e morte, para que vocês escolham. Então, assim, tem muitos textos que lidam com essa questão, né? De que a salvação é possível perder. Aí eles acham que isso aí, eles defendem que isso aí é o sinergismo, né? Sinergismo, porque aí tem uma ação do homem com Deus, tem uma ação do homem com Deus para se alcançar a salvação. E a teologia reformada defende o monergismo, que é algo só de Deus e que Deus ele elege, pronto, acabou. Se você é um eleito, a sua salvação já está garantida em Cristo Jesus, né? Mas eu creio que a pessoa ela pode decair da graça, né? Isso aí eles não aceitam, né? Mas isso é uma coisa muito complicada, né, irmãos? Cada um tem a sua posição teológica, né? A sua posição teológica. A gente diverge nesses pontos, mas uma coisa é ponto pacífico, né? Que a salvação é algo de Deus, que é o ser humano, que é Deus quem trabalha na vida do ser humano para que ele se renda a Cristo, né? Isso é ponto pacífico. Aí sobre o permanecer na salvação e tal, aí diverge. Mas a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê na Trindade, a gente crê no plano salvífico, a gente crê que não é por obras, é pela graça, é algo de Deus, né? É algo da parte de Deus, a gente crê. E aí esses assuntos tem muitas vezes que muitas pessoas ficam debatendo e acaba assim que a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, e nós já vamos concluir aqui nossa lição de número 2. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado.
Então nós vimos aqui sobre essa bênção espiritual que nós recebemos da parte de Cristo. A gente sai de uma condenação, de uma condição de filho da ira, filho do diabo, e somos transportados para os lugares celestiais, né? Nós somos colocados numa posição assim de filhos, né? Somos considerados filhos de Deus através de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. E aí Deus ele vem e sela a gente com o penhor, com a garantia de que somos filhos de Deus. Amém? Ele coloca essa garantia em nós, que nós somos filhos de Deus. Então essa é a lição de número 2. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença neste momento, Senhor, para Te louvar, Te glorificar. Meu Deus, muito obrigado por esta condição que o Senhor nos coloca de filhos, ó Pai, de pessoas perdoadas, redimidas, justificadas. E isso é um ato exclusivo do Senhor, ó Pai, e o mérito é todo teu. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa videoaula, que sejam edificados e abençoados para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.